Samuel, capítulo 7. Nós vamos inicialmente ler apenas o versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém e amém. Irmãos, para nós compreendermos este versículo e esse capítulo, é importante observarmos o contexto que aconteceu este pronunciamento do profeta Samuel. E o contexto desse texto, ele começa especificamente a partir do capítulo 4 de 1 Samuel. O que aconteceu aqui neste momento em Israel? A arca, símbolo da presença de Deus, símbolo da glória de Deus, havia sido tomada pelos filisteus. Israel entra em batalha contra os filisteus, eles levam a arca para a batalha, eles perdem a batalha e perdem a arca. Então é um tempo de muita dificuldade para Israel, tanto por causa da derrota em relação aos filisteus, mas muito mais por causa da ausência da arca, porque naquele momento a arca era um símbolo da presença do Senhor, e a ausência da arca era a ausência da presença do Senhor, da glória do Senhor. Então, essa é a situação que Israel enfrenta. Isso acontece no capítulo de número 4. No capítulo de número 6, de 1 Samuel, a arca é devolvida para o território de Israel pelos filisteus. Os filisteus tomaram a arca, Deus começou a mandar enfermidades contra os filisteus, eles se sentem ali amaldiçoados pela presença daquele objeto e devolvem o objeto, que é a arca do Senhor, é devolvida ao território de Israel. Vamos para o capítulo 4, o versículo de número 11, diz assim: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Antes de falarmos um pouco da devolução da arca, percebamos um pouco mais a situação em que Israel está vivenciando. A arca foi tomada, portanto, aquele símbolo da presença já não está entre o povo. Mas veja o capítulo 4, versículo 17. Então, respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Então a arca havia sido tomada, como afirmei. Mas, como se não bastasse aquela má notícia, olha o que ocorre no verso 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Olha que situação triste, irmãos. A derrota contra os filisteus, a retirada da arca, a má notícia se espalhando sobre todo Israel, e agora uma família será diretamente afetada pela tragédia. Porque Eli é o sacerdote de Israel, e nesse instante ele já era um homem de idade, ele, diante dessa má notícia, ele acaba caindo e quebrando o pescoço. Como se não bastasse, olha o que acontece no verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas palavras, ou melhor, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Diante daquelas má notícias, a mulher entra em trabalho de parto,
começa a ter, né, dar à luz aquele filho, mas ao mesmo tempo ela está morrendo diante de toda aquela situação. Verso de número 20. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Então, ela já está morrendo, mas antes ela diz algo importante. Veja o verso 21. Mas chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Icabô. Não há glória. A palavra Icabô significa não há glória. Foi-se a glória. Nós estamos vivendo numa situação em que a arca do Senhor não está, símbolo da presença do Senhor. É o tempo do Icabô, foi-se a glória, foi-se a presença do Senhor. Então eles estão vivendo nesta triste situação. Verso de número 21. Vamos ler ainda todo o 21. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Israel está vivendo no Icabô, no foi-se a glória. Não há glória, não há presença, não há avivamento. Veja então, como eu disse, esse é o capítulo 4, no capítulo 5, Deus envia as pragas sobre os filisteus. Eles então devolvem a arca, conforme pedi para os irmãos lerem, 1 Samuel 6, 21, diz assim: enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então, no capítulo de número 6, a arca é devolvida, mas a arca vai para uma casa de um cidadão da tribo de Benjamim. Essa era uma cidade benjamita, mas a arca ficou ali dentro daquela casa. Ela não volta mais para o lugar de adoração. A arca está no território de Israel, mas ela está num lugar remoto, ela está escondida, ela está obscurecida. Veja então o capítulo 7, no versículo de número 1. Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca estava ali escondida. Aquele símbolo da presença do Senhor já não tinha uma expressão pública, notória. É como se a presença estivesse escondida, obscurecida, num lugar remoto. E essa situação, irmão, se prolonga por 20 anos. Veja que não foi algo que imediatamente se resolveu. Vejamos o que diz o versículo de número 2, do capítulo 7. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriat-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. A arca escondida, a arca num lugar remoto, talvez poucas pessoas soubessem. Aquela presença simbolizada pela arca havia se distanciado do povo do Senhor. E veja o final do verso 2: e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. É o tempo do Icabô, é o tempo da lamentação, é um tempo difícil. Meus amados irmãos, e o povo lamenta, é o povo do Senhor, é o Israel de Deus, mas não estão desfrutando plenamente desta presença do Senhor, desta glória do Senhor. É o tempo do Icabô. A arca estava no território, mas eles estavam vivendo esse tempo de ausência da glória, como se ela não estivesse, porque estava num lugar remoto. Mas, irmãos, algo extraordinário acontece no capítulo 7. E aí nós temos duas palavras
que são importantes para resumir esses 4 capítulos. A palavra que marca os capítulos 4, 5 e 6 desta narrativa é a palavra "e acabou", foi-se a glória. Mas algo novo acontece, porque o "e acabou" sai e outra palavra surge, que é a palavra Ebenezer. De repente, algo extraordinário acontece. O "e acabou", o foi-se a glória, o foi-se a presença desaparece, e algo novo da parte de Deus acontece na vida de Israel, no povo do Senhor. Eles saem do "e acabou" e experimentam o Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Eles saem do foi-se a glória e experimentam a ajuda do Senhor. Mais uma vez, a visitação do Senhor, a presença do poder do Senhor, da glória do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, famílias experimentando o "e acabou", mas não permanecendo no "e acabou", saindo do "e acabou" e experimentando o Ebenezer. Nós vemos aqui o povo do Senhor experimentando o "e acabou", mas não continuando no "e acabou". Eles experimentam o "e acabou", mas saem do "e acabou" e experimentam o Ebenezer. Meus amados irmãos, talvez estejamos vivendo tempos difíceis, tempos de frieza, tempos de ausência, tempos de "e acabou", mas acreditemos que o Senhor Todo-Poderoso pode nos levar a experimentar a experiência que sai do "e acabou" e experimenta o Ebenezer. A ajuda, a presença. Que assim seja na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na vida desta igreja. Que experimentemos o Ebenezer do Senhor, a ajuda do Senhor, a vitória do Senhor, o avivamento que vem do Senhor, em nome de Jesus. Saindo do "e acabou" e experimentando o Ebenezer. Você quer experimentar o Ebenezer? E aí, irmãos, Samuel então, a partir do capítulo 7, a partir do capítulo 7, o profeta Samuel, a partir do capítulo 7, verso 3, o profeta Samuel então passa a orientar o povo, a como sair do "e acabou" e experimentar o Ebenezer, o avivamento, a ajuda, o renovo do Senhor. O que fazer? O profeta Samuel vai dizer o seguinte, irmãos, que só sai do "e acabou" e desfruta o Ebenezer quem abandona os ídolos. Só há um Deus que pode nos ajudar. Só há um Deus que pode nos avivar e renovar seu poder sobre nós, é o Senhor. Então, a família, o crente, a igreja que sai do "e acabou" e desfruta o Ebenezer é aquele que se dispõe verdadeiramente a abandonar os ídolos. Veja o que nos mostra o texto sagrado. O povo lamenta no versículo 2, 7 e 2. Mas aí Samuel levanta-se, no versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, o que, igreja? Que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. O Senhor, irmãos, Ele deseja ver o nosso coração consagrado para Ele. É como se Samuel se levantasse no poder do Espírito e dissesse: irmãos, queremos queremos experimentar o Ebenezer, a vitória que vem do Senhor, o avivamento que vem dos céus. Precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira delas é preparar o coração. É isso que ele fala, intensamente ele fala, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ele vai conceder vitória. Ele vai manifestar sua presença. Mas é preciso apresentarmos o nosso coração com disposição de servirmos só ao Senhor. É preciso apresentarmos o nosso coração
e nos quebrantarmos na presença do Senhor, suplicando a sua misericórdia, abandonando os pecados prediletos, que se tornam ídolos no nosso coração. Obedecer os seus mandamentos, quando o profeta diz aqui, servir a Ele só. Ele está fazendo, irmãos, uma citação de Êxodo 23, versículo 3. Que nós devemos servir ao Senhor, somente ao Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. O nosso coração não pode estar partido, dividido, servindo a dois senhores. Precisamos de coração nos dedicar ao Senhor, servir a Ele, confiar somente nele de verdade. Veja o que diz o verso 4. Ou melhor, essa expressão final do verso 3, quando ele diz assim: e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Não há inimigo que o Senhor não possa derrubar. Não há gigante, não há oposição que o Senhor não possa vencer. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o grande eu sou, Ele é o todo-poderoso, nele há poder, nele há autoridade, nele há glória, nele há vitória. Por isso que Ele nos chama a nos voltarmos para Ele e entregarmos o nosso coração a Ele de verdade, e adorarmos e servirmos e confiarmos somente nele. Dele vem a nossa vitória, dele vem o nosso livramento. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer quem prepara o coração. Ele diz isso claramente. Não é parte do coração. O coração é a interioridade do nosso ser, irmãos. O Senhor não quer apenas a exterioridade do nosso ser. O Senhor não quer apenas a aparência do nosso ser. Ele é o Senhor completo da nossa vida. Ele é o Senhor do corpo, da mente, da alma, dos pensamentos. Ele é o Senhor do presente, do passado e do futuro. Ele é o Senhor de tudo. Por isso que Ele exige essa entrega total, integral, verdadeira, sincera. É isso que aponta, é para isto que aponta as palavras que estão registradas no versículo 3. É um relacionamento sincero, coração. É um relacionamento vivo do coração. É algo interior. Prepare o coração. Deus é capaz de nos livrar do Icabô. Amém, igreja? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele escrevendo no capítulo 12, no versículo de número 1, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Prepare o coração. Segunda lição que nós aprendemos em 1 Samuel 7. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer quem se dispõe a se juntar para orar. Irmãos, quem nos socorre, quem nos livra é o Senhor. Quem nos aviva é o Senhor. Quem nos orienta é o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. E quem confia nas promessas do Senhor, nos atributos do Senhor, ora. Não apenas fala, mas evidencia a fé na prática. E uma das mais importantes evidências da nossa confiança no Senhor é quando nós dobramos os nossos joelhos. Mesmo que estejamos enfrentando a tragédia, a frieza, a ausência. Como eles estavam aqui no Icabô, foi-se a glória. A gente lê esses capítulos anteriores e é uma leitura até pesada. Porque é morte de um, é tragédia do outro, é ausência da presença. Mas há solução no Senhor. Quando o povo do Senhor reafirma a sua confiança nele e em suas promessas. E se junta para clamar aquele que pode nos livrar da frieza. Pode nos livrar da ausência, pode nos livrar dos inimigos da nossa alma que querem nos abater. Há um Deus todo-poderoso.
Primeiro, há um chamado ao quebrantamento, ao arrependimento, à entrega do coração. Mas em segundo lugar, há uma convocação para um culto de oração. Veja, meus irmãos, o que diz o versículo de número 5 do capítulo 7. Disse mais Samuel. Tem mais palavra de Deus, orientação do Senhor. Ele quer nos livrar do Icabô. Congregai todo Israel em Mispa. Para que, igreja? E orarei por vós ao Senhor. Vamos nos juntar para orar. Vamos nos juntar para clamar. Não basta diagnosticar a situação. É preciso clamar àquele que pode fazer infinitamente mais. Ele diz, vamos nos juntar. Congregai todo Israel. E orarei por vós. E o que é que aconteceu no verso 6, igreja? Congregaram-se em Mispa. Ouviram o chamado. Irmãos, Deus tinha algo a fazer. Deus tinha algo a realizar. E quando Deus quer fazer algo, Ele junta o seu povo para orar. Ele já está fazendo porque o povo obedece o chamado do profeta. Congregaram-se em Mispa. Veja o que acontece então nessa reunião de oração. Tiraram água e derramaram perante o Senhor. Isso aqui, irmãos, era um hábito judaico de expressar consagração. Paulo vai usar isso também no Novo Testamento, que ele diz, eu já estou sendo oferecido como libação. Derramar-se como água é um símbolo de alguém que deseja entregar-se ao Senhor, render-se ao Senhor, consagrar-se ao Senhor. É uma reunião de oração, onde todos estão dispostos a realmente derramar o coração, como água, conforme o salmista no Salmo 62, Salmo de número 62, essa figura é repetida no Salmo 62, versículo 8, que diz assim, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer quem se dispõe a se juntar para orar. Mas orar de maneira viva, sincera, derramar-se como água na presença do Senhor. E veja o que acontece mais, irmãos. E jejuaram aquele dia. E disseram o quê? Pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. Uma reunião de oração que a gente se derramando, se consagrando, orando ao Senhor. Não desviando o coração da esperança que está no Senhor. É Ele que nos livra das situações mais difíceis. Ele age no coração, o povo se reúne, ora, derrama-se, jejuma, como expressão de consagração, de arrependimento, de concentração no objetivo de orar ao Senhor. Mas eles confessam também os seus pecados, pecamos contra o Senhor. Eles quebrantam o coração, e a palavra do Senhor diz, irmãos, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar, para agir em nosso favor. E diz que Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. A palavra julgar, ela aponta para dois sentidos, duas ideias. Julgar é absolver. É como se as pessoas estivessem ali derramando o coração, quebrantando, e Samuel afirmando a graça de Deus. Deus está nos perdoando, Deus está derramando sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão. Então a palavra julgar, ela aponta para esta ideia, mas ela também aponta para a ideia de ensino. Então é exatamente isso que está acontecendo naquela reunião. Pessoas estão sendo libertas do pecado, da culpa, por Cristo Jesus o Senhor. Mas o profeta também está ensinando o povo a necessidade de arrependimento, de quebrantamento, e que através da graça de Deus somos perdoados.
mas precisamos examinar o nosso coração e percebermos, nos examinarmos o nosso distanciamento de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, da sua santa lei. É um culto, onde há oração, há ensino, mas há também resposta de um povo que quer sair do Icabô, do foi-se a glória, e experimentar o avivamento, o Ebenezer, a presença do Senhor. Amém, igreja? Veja o que vai acontecer no verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam o quê? Congregados em Mispa. O que é que os filhos de Israel estavam fazendo em Mispa? Eles estavam o quê? Estavam orando. Eles estavam confessando os pecados. Eles estavam se derramando na presença do Senhor. E os filisteus ouviram. Irmãos, filisteu, ele odeia saber que a igreja está reunida, adorando, louvando, orando. Quando ele sabe que a igreja está em pecado, em fofoca, o filisteu se alegra. Mas quando ele sabe que a igreja está se reunindo para orar, para quebrantar o coração, para ouvir a palavra do Senhor, ele odeia. É exatamente isso. Veja o que diz o texto. Pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa e fizeram o quê? Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Eles querem arruinar aquela reunião de oração. Eles querem atrapalhar aquele culto. Eles querem impedir que o povo do Senhor ore, mude de situação, saia do Icabô e experimente o Ebenezer. Um escritor, comentarista bíblico, afirmou assim: quando os pecadores começam a se arrepender e se converter, devem esperar que Satanás reúna todas as tropas contra eles e coloque todos os seus instrumentos para desencorajá-los. Quando os pecadores começam a se arrepender e se converter, pode esperar, Satanás vai reunir todas as suas tropas, como estes filisteus, para se levantar contra o povo do Senhor, para nos desencorajar. Mas só há um caminho para mudarmos de situação, é nos voltarmos para aquele que nos socorre. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer, a família, o casal, a igreja que se dispõe a se juntar para orar. Você que está ouvindo essa palavra, você é um casal, talvez esteja enfrentando uma situação de Icabô. Foi-se a glória, o brilho, a presença, o renovo. Um casal, uma família. Mas eu quero dizer da parte do Senhor que há esperança para o teu casamento, para a tua família e para a tua igreja. Porque é um Deus poderoso que pode nos livrar do Icabô. E nos fazer experimentar o Ebenezer, a ajuda, a vitória, a presença do Senhor. Mas é necessário clamar, é necessário restaurar o altar da oração, da súplica, da busca sincera. E eles se levantam contra Israel. E diz o texto, no versículo 7, na parte B, que ouvindo os filhos de Israel, o que é que aconteceu com eles? Tiveram medo. É humano. Eles sabiam que eles eram poderosos, tinham homens de guerra, soldados, armas, eles temem. Mas olha, irmãos, a solução para os medos da nossa alma. Então, verso 8. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Só uma maneira de vencermos o medo que quer nos levar ao desânimo, ao pânico, é clamarmos àquele que está no controle de tudo. Eles dizem assim: Samuel, continua orando por nós. Samuel, continua intercedendo.
Não cesses de clamar ao Senhor. Não cesses de orar. Intensifique a oração. Mas acima de tudo, irmãos, diante do medo, diante das afrontas do inimigo, lembre-se sempre que acima de tudo você tem um intercessor fiel. Samuel era um homem falho que orou pelo povo de Deus, mas nós temos um intercessor perfeito que está à destra do Pai e intercede por nós. Santo intercessor, olha para nós, pelos teus méritos nos livra, nos aviva, nos socorre. Santo intercessor Jesus Cristo, aquele que é maior que Moisés, maior que Samuel, maior que Abraão, ele é o grande eu sou. As suas orações são perfeitas, as suas orações jamais deixarão de não serem respondidas. O Pai o ouve. Clame a Jesus, clame ao Pai em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, persevere na oração. Em nome de Jesus, não desista de orar, não se deixe dominar pelo medo, pela incredulidade, pela apatia. Há um intercessor fiel que pode nos livrar do Icabor e nos conceder o Ebenezer. Terceira lição que Samuel ensina ao povo: só sai do Icabor e desfruta o Ebenezer quem crê e proclama o Evangelho. Haverá aqui, irmãos, nessa reunião, uma proclamação simbólica do Evangelho. Porque, irmãos, Jesus sempre esteve presente no meio do seu povo, e só Ele socorre, hoje, no passado e no futuro. Não houve uma solução diferente no Antigo Testamento para que temos agora. A solução é a mesma no Antigo, no Novo e no tempo da nossa atualidade. A solução é Jesus. É Ele que nos livra do Icabor, da frieza, da apatia, da tragédia, do fracasso e nos torna um povo fortes espiritualmente. Veja que Samuel vai proclamar o Evangelho. Verso 9. Tomou, pois, Samuel o quê? Um cordeiro. Lembra o que João disse sobre Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro era um símbolo do próprio Cristo. Tomou, pois, um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Veja que ele não foi pegar em armas, ele pegou um cordeiro, porque ele entendeu que não adianta as nossas armas, a nossa força, sem a presença do cordeiro. Não há vitória sem a presença de Jesus na vida, no lar, no casamento e na igreja. Não importa a força humana, material, social, sem a presença do Cordeiro. É o Cordeiro que garante livramento. É o Cordeiro Jesus Cristo que garante o perdão, a restauração, a cura, a renovação. Ele não pega uma arma, ele pega um cordeiro. E o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. O cordeiro garante as respostas. Não é a nossa moralidade, não é as nossas obras. É o cordeiro que faz o Pai responder. O cordeiro garante a vitória. Veja, irmãos, que enquanto, olha que coisa maravilhosa, verso 10. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Filisteu odeia oração e odeia o evangelho. Eles chegam para querer impedir o povo de adorar, de cultuar. Mas olha o que acontece. Enquanto Samuel oferecia o cordeiro, o Senhor trovejou aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel.
Nós servimos um Deus poderoso, o mais valente que amarra o valente. Veja que eles só estavam adorando, confiando no Cordeiro, apresentando o Cordeiro, firmado no sangue do Cordeiro. E o Senhor trabalhando, repreendendo o mal, desfazendo as estratégias do inimigo, concedendo vitória ao seu povo. Confie no Cordeiro, dependa do Cordeiro, confie em Jesus Cristo de todo o coração e proclame-o como Senhor, Salvador, Libertador, Restaurador da tua vida, da tua casa, do teu lar, da tua igreja. O Cordeiro garante a resposta, o Cordeiro garante a vitória. É Jesus, é Jesus. Confie em Jesus, dependa de Jesus, busque a Jesus, entregue-se a Jesus, corra para Jesus. Foi o que Samuel fez. Porque humanamente falando, você está numa batalha, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Uma arma. Mas há um salmo que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Carros e cavalos sem a presença do Senhor é derrota, é vergonha, é confusão. Mas uma pedrinha na mão de um ungido do Senhor é instrumento poderoso para dar vitória. Um pedaço de osso na mão de Sansão traz vitória. Para que entendamos que a vitória não é da ferramenta, não é da arma, nem do guerreiro, ela vem do Senhor. A gente luta na força do Senhor. O Cordeiro garantiu. É o Cordeiro que garante o nosso renovo, irmãos. Porque era Samuel oferecendo junto com o povo e Deus trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Veja o que acontece aqui. Deus mudou o ânimo daquele povo. Porque no verso 7, os irmãos lembram que quando eles ouviram sobre os filisteus, como é que eles ficaram? Com medo. Mas agora olha o que acontece com estes homens. Saindo de Mispa, verso 11. Os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Olha o que Deus faz, irmãos. Ele nos faz vencer o medo. Ele nos energiza, Ele nos dá poder. De onde vem? Vem do alto, vem dos céus, vem do Espírito Santo, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Homens temerosos, homens covardes, homens que retrocedem na batalha, agora são homens corajosos, valentes, que perseguem o filisteu, que não tem medo de filisteu, porque o Senhor visitou, o Senhor fortaleceu, e tudo isso Ele fez e faz, por causa do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer desfrutar o Ebenezer? Que Deus nos tire do Icabô e nos conceda um Ebenezer de visitação. Mas é preciso ouvir as lições do Senhor. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer quem abandona os ídolos, o pecado. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer quem se dispõe a se juntar para orar, a clamar, a ouvir a palavra do Senhor. Só sai do Icabô e desfruta o Ebenezer quem crê e proclama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos livra dos terríveis inimigos, do pecado que nos mata, do diabo que nos aprisiona e do mundo que nos escraviza. Em Jesus a libertação total. Agora, vemos o verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela era uma pedra memorial. A palavra Ebenezer no hebraico significa pedra de ajuda. Nós temos uma rocha que nos ajuda, e essa rocha é o Senhor. Ele é a nossa pedra, Ele repreende o mal, Ele nos socorre por graça e misericórdia.
Ele é a nossa rocha onde nos firmamos. Ele é a nossa pedra onde construímos a vida e sustentamos a existência. Não estamos sobre areia movediça. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não mais acabou, agora é Ebenezer. É mudança, é transformação. Não mais acabou, agora é Ebenezer, é gratidão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Reconheça a ajuda do Senhor, busque, clame, e quando Ele abençoa com vitória, com provisão, com livramento, erga um altar de gratidão. Foi Ele. Ebenezer é símbolo de gratidão. Eles não vão desfrutar da vitória e da bênção antes de colocar uma pedra memorial e dizer: o Senhor nos ajudou. Desfrutar o Ebenezer é desfrutar a intervenção do Senhor, a mudança que só o Senhor é capaz de operar. Desfrutar o Ebenezer é desfrutar a gratidão. Dependência não é a força do braço, do dinheiro, das nossas armas. É a intervenção do Senhor. Desfrutar o Ebenezer é desfrutar do renovo da presença. É desfrutar da misericórdia que há no Cordeiro de Deus. Desfrutar o Ebenezer é desfrutar a esperança. Olha que quadro mudado, irmãos. Era tragédia, era e acabou. Agora é mudança, é transformação, é gratidão, é oração, é culto, é esperança. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor que nos ajudou até aqui, nos ajudará até lá na frente. Porque Ele conserta o nosso presente, restaura a nossa vida e nos fortalece para perseverarmos até o fim. O fundador da missão para o interior da China, chamado Hudson Taylor, ele costumava pendurar em todas as casas onde ele morava uma placa que dizia: Ebenezer, Jeová Jireh. Juntas, essas duas palavras em hebraico significam: até aqui nos ajudou o Senhor e nos ajudará daqui em diante. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas Ele vai continuar nos ajudando daqui em diante. Mesmo que se levante filisteus, mesmo que o diabo se levante, há um Deus todo-poderoso. Primeiro, irmãos, houve o lamento, a conscientização da situação de acabou. Eles não fingiram, eles enfrentaram a situação com humildade e sinceridade. Mas em seguida, eles creem que podem sair dessa situação. Se abandonarem os ídolos, os pecados, se prepararem o coração, oferecendo ao Senhor de verdade, se orarem, confessando, crendo no Cordeiro que intervém. Que Deus socorra a minha vida e a tua vida, as famílias dessa igreja, e que Deus nos dê sempre o Ebenezer da sua graça, do seu renovo, da sua ajuda, porque Ele é bom e fiel. Que assim seja, em nome de Jesus.